Você olha para o celular. 11h47 da manhã. Desvia o olhar. 10 segundos depois, olha de novo. 11h43 da manhã. O tempo voltou. Não é bateria acabando, não é relógio quebrado. O tempo mesmo se moveu em reverso, como se alguém tivesse apertado rebobinar na realidade. Você já sentiu isso? Olhou as horas, trabalhou no que pareceram 20 minutos, olhou de novo e de alguma forma recuperou o tempo, como se aqueles 20 minutos nunca tivessem acontecido. Você não está imaginando. Hoje à noite você vai ouvir histórias de pessoas que viram o tempo voltar. Relógios que rebobinam, vídeos que saltam para trás, eventos que se desfazem, objetos que quebram e voltam a ficar inteiros, como se a realidade estivesse fazendo rollbacks, como se alguém estivesse apertando Ctrl Z no mundo, devolvendo ele para um ponto de salvamento anterior. Esta é a evidência mais perturbadora até agora, porque se o tempo pode voltar, nada que você viveu é permanente. Tudo pode ser apagado, reescrito, resetado, e você nunca saberia que aconteceu. Vamos começar. O relógio do escritório. Uma mulher de uns 50 anos trabalha num escritório. Trabalho corporativo. Trabalho no computador. Ela olha o relógio do sistema constantemente durante o dia. Uma tarde, ela olhou as horas. 14h23. Trabalhou numa tarefa, talvez 5 minutos de digitação concentrada. Olhou o relógio de novo para acompanhar a produtividade. 14h19. Ela ficou olhando. 4 minutos tinham voltado. Checou o celular. 14h19, mesma hora. Perguntou para uma colega do outro lado da sala que horas eram. A colega olhou o relógio dela. 2h19. Atualizou o computador. A hora não pulou para frente. Ficou em 14h19. Como se aqueles 4 minutos que ela tinha acabado de viver nunca tivessem existido na linha do tempo. Voltou ao trabalho. Talvez fosse erro de sincronização. Computadores falham, relógios resetam. Só que isso aconteceu de novo 2 dias depois. A mesma coisa. O tempo saltou para trás 7 minutos. E de novo 3 dias depois. 3 minutos para trás. Sempre saltos pequenos, sempre para trás, nunca para frente. Ela começou a documentar. Durante 2 semanas aconteceu 9 vezes. O tempo revertia de 2 a 8 minutos. E toda vez que ela checava fontes externas, telefone, colegas, servidores de hora online, todos batiam com um novo horário. O rollback era real. Encontrou fóruns online, centenas de pessoas reportando o mesmo fenômeno. Relógios digitais rebobinando alguns minutos. Não só um aparelho, todos os aparelhos na sala, sincronizadamente. Uma pessoa escreveu: é como se o sistema estivesse fazendo uma reversão de estado salvo, voltando alguns minutos quando algo dá errado. Mas o que poderia estar dando errado? Os relógios mecânicos. Um homem de uns 60 anos coleciona relógios antigos, relógios mecânicos, relógios de corda com engrenagens e pêndulos. Linda artesania de outra época. Ele tem 20 deles pela casa, todos conservados, todos funcionando. Estava sentado na sala uma noite, lendo, um grande relógio de pé encostado na parede, seu pêndulo balançando constantemente. Tic, tac, tic, tac, ritmo do tempo. Ele olhou para cima. Os ponteiros estavam se movendo para trás. Não rápido, não girando descontroladamente, apenas devagar, constantemente rotacionando no sentido anti-horáreo. O ponteiro dos minutos recuando. 5 minutos. 6. 7. Levantou e caminhou até o relógio. O pêndulo ainda balançava normalmente. O mecanismo soava bem, mas os ponteiros se moviam em reverso.
por 3 minutos completos, ele os viu desenrolar. Então pararam, se corrigiram, retomaram o movimento para frente. O relógio tinha perdido 8 minutos. No mês seguinte, aconteceu com 3 relógios diferentes na casa dele, todos mecânicos, todos bem conservados, todos se movendo para trás por períodos breves, depois retomando. Postou num fórum de relojoeiros. Esperava ouvir que era problema mecânico, uma engrenagem gasta, algo consertável. Em vez disso, dezenas de pessoas responderam. O meu também. Achei que estava louco. Meu relógio de parede voltou 2 minutos semana passada. Relógios mecânicos precisam de força física para mover os ponteiros para trás. Você tem que girá-los manualmente. Não tem sinal elétrico que possa revertê-los. São sistemas puramente mecânicos governados por molas e pesos. Mesmo assim, estão se movendo para trás sozinhos, como se o próprio tempo estivesse revertendo e os relógios simplesmente refletissem isso. Os vídeos que rebobinam. Mas relógios são mecânicos, eletrônicos podem falhar, talvez sejam falhas técnicas isoladas. Então as pessoas começaram a notar que seus vídeos rebobinavam. Uma mulher de uns 40 e tantos anos estava assistindo um documentário longo no YouTube, mais de 1 hora. Estava em uns 34 minutos, ela lembra claramente. O vídeo discutia um evento histórico, timestamp, 3418. Continuou assistindo, sem interrupções, sem tocar nos controles, só assistindo. Alguns minutos depois, olhou a barra de progresso, 3142. O vídeo tinha voltado quase 3 minutos. O conteúdo na tela batia. Estava ouvindo e vendo coisas que já tinha ouvido e visto minutos antes, como se o vídeo tivesse rebobinado sozinho. Pensou que talvez tivesse tocado a tela sem querer, mas o celular estava num suporte. Não tinha se movido. A tela não mostrava toques. Continuou assistindo. 5 minutos depois, checou de novo. Tinha acontecido outra vez. Outro rollback. 3 minutos para trás. Checou o histórico do YouTube. O app tinha registrado ela assistindo os mesmos segmentos de tempo 2 vezes, como se tivesse rebobinado manualmente, mas não tinha. Pesquisou online. Centenas de relatos. Temporizadores de vídeo saltando para trás. Pessoas assistindo 10 minutos de conteúdo, checando o timestamp e se vendo 5 minutos atrás de onde deveriam estar. Um comentário se destacou. Não é o vídeo, é o tempo. O vídeo só está rastreando corretamente. Somos nós que estamos voltando. As câmeras de segurança. A evidência mais concreta vem de câmeras de segurança. Dispositivos projetados para gravar a realidade objetivamente, com timestamp, sequencial, verificável. Um segurança de uns 50 e tantos anos estava revisando filmagens de uma câmera de corredor, rotina padrão. Viu uma pessoa caminhar da esquerda para a direita pelo quadro. Normal, nada incomum. Então as imagens mudaram. A mesma pessoa, mesma roupa, caminhou da direita para a esquerda, na direção oposta, como se o vídeo tivesse rebobinado. Checou o timecode. A gravação tinha saltado 4 minutos para trás. O timestamp mostrava a hora anterior, e as imagens agora mostravam eventos de 4 minutos antes, sobrescrevendo o que ele tinha acabado de ver. Checou o sistema de câmeras, sem erros, sem arquivos corrompidos. A gravação estava intacta, mas a linha do tempo tinha revertido. Reportou para o supervisor. Revisaram outras câmeras, mesmo prédio. 2 outras câmeras tinham gravado rollbacks similares naquele dia. Tempo saltando para trás, eventos regravando sobre si mesmos. Encontrou fóruns técnicos, onde engenheiros e outros profissionais de segurança discutiam o mesmo problema. Câmeras capturando reversões temporais, não falha de equipamento. Os timestamps estavam corretos. O próprio tempo tinha se movido para trás e as câmeras gravaram fielmente. Um engenheiro escreveu:
Se múltiplos sistemas independentes estão gravando a mesma anomalia temporal, temos que considerar que a anomalia é real. Os objetos que se consertam sozinhos. Quando dispositivos gravam o tempo voltando, é perturbador, mas quando eventos físicos revertem, quando causa e efeito se desfazem, fica existencialmente aterrorizante. Um homem de uns 50 anos estava fazendo café na cozinha. Pegou uma caneca na prateleira. A mão escorregou. A caneca caiu. Ele viu cair. Viu bater no chão de cerâmica. Viu estilhaçar em pedaços. O som da louça quebrando, agudo e final. Abaixou para pegar os pedaços. Virou para pegar a pá de debaixo da pia. Virou de volta. A caneca estava inteira, em cima da bancada, intacta, sem rachaduras, sem lascas. Olhou para o chão, sem fragmentos, sem pó de cerâmica, sem evidência de que tivesse caído. Mas ele tinha visto, ouvido, a queda, a quebra, o som. Uma semana depois, aconteceu de novo com um prato. Caiu, quebrou, ele abaixou para limpar, levantou. O prato estava de volta na prateleira, inteiro. Começou a procurar experiências similares. Encontrou centenas de relatos, objetos quebrando e depois desquebrando, copos caindo e depois não caindo, acidentes que se desfazem. Uma pessoa descreveu perfeitamente. É como se a realidade apertasse desfazer. O evento aconteceu, depois não aconteceu, mas eu lembro das duas versões. Se o tempo voltou 10 segundos, a caneca voltaria ao seu estado pré-queda. O evento seria apagado da linha do tempo. Mas se a consciência do observador não voltou junto, ele reteria a memória do evento que não existe mais. Você lembraria de algo que, de acordo com a realidade atual, nunca aconteceu. As conversações repetidas. Uma mulher de uns 50 anos estava conversando com o marido na cozinha. Conversa normal. Ele disse: "Esqueci de comprar leite." Ela respondeu: "De novo? Eu pedi para você comprar." Continuaram falando sobre outra coisa. 1 minuto depois, o marido dela disse: "Esqueci de comprar leite." Ela parou. "Você acabou de falar isso." Ele pareceu confuso. "Não, acabei de lembrar agora, tô te falando." Ela insistiu: "Você disse essa frase exata há 1 minuto." Ele não tinha memória disso. Para ele, era a primeira vez que dizia. Mas para ela, era a segunda. Frase idêntica, tom idêntico, uma repetição perfeita. Isso aconteceu 5 vezes no mês seguinte. Conversa se repetindo, ações se repetindo. O marido dela fazia ou dizia algo, e então, 1 minuto depois, fazia ou dizia de novo, sem memória da primeira vez. As linhas do tempo de outras pessoas estavam rebobinando, mas a dela não. Ela estava testemunhando os rollbacks deles. Encontrou fóruns cheios de histórias similares. Cônjuges repetindo frases, colegas repetindo ações, pessoas fazendo loop pelos mesmos minutos, sem perceber que já tinham feito. Uma pessoa escreveu: "É como se estivéssemos todos em pontos de salvamento diferentes. Alguns estão mais à frente. Quando o sistema volta, algumas pessoas rebobinam, mas outras não, e a gente vê as costuras." O desenvolvedor de jogos. Um desenvolvedor de jogos de uns 50 anos entende sistemas. Ele constrói mundos virtuais, sabe como pontos de salvamento funcionam. Nos jogos, o sistema cria estados salvos. Se o jogador morre, ou se o jogo encontra um erro que não consegue resolver, volta para o último ponto de salvamento. O jogador retorna a um momento anterior, um estado estável, e continua de lá. Tudo o que ele está ouvindo soa como comportamento de rollback. Relógios voltando, hora do sistema revertendo. Vídeos rebobinando, timestamps de dados resetando. Objetos quebrados voltando a ficar inteiros, estados de objetos retornando a valores anteriores. Conversas repetidas, loops de diálogo de NPC disparando de novo. Esses não são bugs. Isso é protocolo de rollback.
Se nossa realidade é uma simulação e o sistema está passando por instabilidade, precisaria de uma forma de prevenir colapso total. A solução: pontos de salvamento frequentes. Quando erros ocorrem, o sistema volta para o último estado estável e tenta de novo. Na maioria das vezes, tudo volta, incluindo nossa consciência. Não lembramos do rollback, porque nosso estado de memória é parte do arquivo salvo. Mas às vezes, glitches ocorrem. Dados residuais permanecem. Uma memória que não deveria existir. Uma sensação de que algo já aconteceu. Déjà vu. Déjà vu não é defeito cerebral. É uma memória de uma linha de tempo que voltou. Um fantasma de um evento que foi apagado. E a frequência desses rollbacks está aumentando. Mais pessoas notando relógios voltando, mais relatos de eventos se desfazendo. Como se o sistema estivesse lutando. Como se estivesse voltando mais frequentemente para evitar travar. Estamos vivendo numa realidade que se corrige constantemente e as costuras estão começando a aparecer. O físico quântico. Um físico que estuda mecânica quântica oferece uma estrutura. Na física quântica, o tempo não é absoluto. No nível quântico, processos são reversíveis. Partículas podem, sob certas condições, retornar a estados anteriores. Em 2019, cientistas reverteram com sucesso o tempo para uma partícula quântica, usando um computador quântico. Devolveram ela a um estado que tinha ocupado momentos antes. Provaram que, pelo menos na escala quântica, reversão temporal é possível. Se a consciência opera em princípios quânticos e se a própria realidade emerge de processos quânticos, então reversões temporais localizadas são teoricamente viáveis. O que estamos vendo podem ser rollbacks em nível quântico borbulhando para o nível macroscópico, momentos quando o código subjacente da realidade reseta alguns segundos ou minutos, e alguns observadores, devido ao entrelaçamento quântico ou atraso de consciência, retêm memória através do rollback. A aceleração de relatos desde 2020 sugere que o sistema está sob tensão crescente. Rollbacks estão acontecendo mais frequentemente, a realidade está se tornando menos estável. Estamos vivendo num mundo que está constantemente se reescrevendo, e ocasionalmente pegamos um vislumbre do rascunho que foi deletado. O que sabemos? Então isso é o que sabemos. O tempo está voltando, não metaforicamente, literalmente. Relógios rebobinam, vídeos resetam, eventos se desfazem, pessoas repetem. Está acontecendo com centenas de pessoas, talvez milhares, talvez todos nós, mas a maioria não percebe porque a memória reseta com o rollback. Você pode descartar casos individuais como erros de percepção, memória falha, dispositivos quebrados. Mas quando relógios, câmeras e objetos físicos mostram o mesmo comportamento, reversões temporais sincronizadas gravadas por sistemas independentes, a explicação muda. Talvez estejamos todos alucinando. Talvez ilusão em massa tenha alcançado escala sem precedentes. Ou talvez estejamos vivendo num sistema que faz rollbacks, uma realidade que salva e recarrega quando erros ocorrem, como um jogo que trava e reinicia do último checkpoint. Você não lembra dos rollbacks, porque sua memória é parte do arquivo salvo. Quando o tempo reseta, você também. Mas às vezes o reset não é perfeito, um fragmento de memória sobrevive, uma sensação de que isso já aconteceu, um objeto que você lembra quebrado, que agora está inteiro, uma conversa que você tem certeza que já teve. Déjà vu não é seu cérebro falhando, é memória da versão da realidade que voltou. Sua vez. Você notou o tempo voltando? Relógios rebobinando? Eventos se repetindo? Objetos que quebraram e depois não? Escreve nos comentários. Porque se a realidade está voltando, nunca saberemos quantas vezes já vivemos este dia. Quantas vezes o sistema resetou, quantas versões do hoje foram deletadas. Você pode ter assistido este vídeo antes, numa linha do tempo que não existe mais. Obrigado por assistir. E lembre-se, se o tempo pode voltar uma vez, pode voltar de novo, agora mesmo, e você nunca saberia.